As palavras ecoavam como martelos em sua cabeça. A sala girava. Lívia sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto as luzes do hospital piscavam acima dela. Sua mãe soluçava ao lado, segurando sua mão com força desesperada. O médico já havia saído, deixando apenas o silêncio pesado e o cheiro de desinfetante que queimava suas narinas. Então ele entrou. Carlos, seu marido. Ela ergueu os olhos, procurando consolo, algum sinal de apoio. Mas o que viu naquele rosto a fez tremer mais do que qualquer diagnóstico. Aqueles olhos frios, aquela boca retorcida em desdém. E então vieram as palavras. Cada sílaba cortava como lâmina. Sua mãe ofegou. Lívia sentiu o mundo desabar. O som metálico da aliança batendo na mesinha de cabeceira ecoou na sala vazia. Olá. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. E nos comentários conte para a gente, de qual cidade e país você está nos ouvindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam a pessoas de todos os lugares. Hoje vamos conhecer a história de Lívia, uma mulher que teve sua vida virada de cabeça para baixo quando menos esperava, mas que descobriu uma força interior que nem ela sabia que possuía. Lívia, parabéns pelo seu aniversário de trabalho. Uma mulher alta e elegante apareceu na porta da confeitaria segurando um buquê imenso de crisântemos brancos. Era Márcia, a dona do estabelecimento, com um sorriso radiante estampado no rosto. Parabéns, Lívia. Um coro alegre e desafinado de colegas irrompeu enquanto desenrolavam um enorme bolo decorado com o número 15 em glacê dourado. Eram esses os anos que Lívia havia dedicado àquele lugar. Formada pela Universidade Federal com louvor em economia, um diploma que poderia ter aberto as portas mais prestigiadas de São Paulo, mas ela preferiu retornar para sua cidade natal no interior, onde conseguiu emprego em uma confeitaria recém-inaugurada que acabara de abrir a segunda vaga para confeiteira. Durante o chá festivo, Lívia aceitou as felicitações com seu sorriso característico, ouvindo lembranças de eventos que aconteceram 15 anos atrás. Ninguém do seu círculo social compreendeu sua decisão de rejeitar São Paulo. Recebeu ofertas de emprego em grandes empresas e voltou para casa, e todos acreditavam que ela havia perdido sua chance. A família demorou para aceitar. A mãe, especialmente, reagiu com total rejeição quando soube que a filha conseguira emprego em uma confeitaria simples. Passou por um estresse tão grande que até precisaram chamar uma ambulância. Lívia, disse a mãe com voz fraca, te demos educação superior para trabalhar em uma confeitaria qualquer? Mãe, não é qualquer lugar, é um estabelecimento decente. Tentou convencê-la a filha. Não se sabe como essa história teria terminado. Talvez, depois de várias idas ao hospital, a resistência de Lívia teria cedido. Mas então o pai e o avô voltaram de viagem. Eram caminhoneiros e sócios. Tinham perdido o momento em que Lívia tomou aquela decisão independente. Por isso não interferiram nem tentaram influenciá-la. Deixem a moça decidir por si mesma, argumentaram os homens com sobriedade. Assim que cruzaram a porta, avaliaram a situação. O pai conhecia bem o caráter da esposa e percebeu suas manipulações com os ataques cardíacos. Escute aqui, minha querida, termine com essa teatralização. Ela já se adaptou. Deixe-a trabalhar. É isso mesmo, interveio a avó. Quantas vezes já disseram para não dar conselhos quando ninguém pediu? A mãe tentou retomar o argumento sobre ter ensinado em vão, ao que o avô respondeu de forma bastante ríspida. Digamos que não fomos nós que ensinamos, mas os professores. Ou preciso lembrar que a menina estudou com bolsa integral todos esses anos. Só isso já lhe dá o direito de decidir seu próprio destino. Ele olhou para a nora que de repente ficou em silêncio, pegou os frascos e cartelas de medicamentos da mesa e jogou tudo no lixo. Pronto, Zilda, pare de atuar. Lívia estava radiante. Só se pode sonhar com um apoio como aquele. A avó e o avô sempre foram de ouro, mas ela simplesmente adorava o pai.
Na confeitaria, sentiu imediatamente que era o seu lugar e mergulhou de cabeça no trabalho. O tempo passou voando. O estabelecimento ganhou popularidade, os negócios se expandiram. Com o tempo, foi promovida a primeira confeiteira-chefe e, há 5 anos, foi nomeada gerente da produção. Revelou-se uma artesã talentosa, cheia de ideias, novas receitas e planos de vida. Por sua gentileza, receptividade e sinceridade, era amada e respeitada por todos. Casos raros em uma equipe feminina, mas o marido acabou sendo exatamente o oposto. Carlos trabalhava como gerente sênior em uma construtora. Ambicioso, cínico e calculista, dividia as pessoas entre úteis e descartáveis. Fico surpresa, Lívia, o que você viu nele? Vocês são tão diferentes. A avó olhou para ela com tristeza. Foi na véspera do casamento que, pela primeira vez, permitiu-se duvidar da sabedoria da decisão de Lívia. Meu coração não mente para ele, respondeu a neta. Ah, ele não mente. Sua alma parece um cofre fechado. Pense bem, ou poderá se arrepender depois. Lívia refletiu, mas não mudou de ideia, embora nem ela mesma entendesse por quê. Aparentemente, atendia aos critérios e estava entre as pessoas certas. 4 anos se passaram rapidamente. Basicamente, levavam uma vida boa, mas não tinham filhos. Carlos acreditava que primeiro precisavam estar firmes financeiramente, só então pensar em ter bebês. Ultimamente, Lívia vinha sentindo um leve mal-estar, dores inexplicáveis no corpo e tonturas. Às vezes se sentia tão fraca que queria abandonar tudo e tirar uma soneca em algum canto. Finalmente, após uma forte dor de cabeça, decidiu fazer exames completos. A dona da confeitaria, a quem pediu alguns dias de folga, apoiou sua decisão. Claro, que conversa. Eu ia sugerir isso também. Você não tem agido como você mesma ultimamente. Lívia sentou-se diante do médico. 2 dias visitando consultórios a haviam exaurido completamente. Um médico idoso, cansado, com olhos vermelhos, lia cuidadosamente os resultados. O quadro não é animador. Ele finalmente esclareceu, olhando com certa compaixão para a jovem mulher sentada à sua frente. Preciso decepcioná-la. Os exames mostram mastocitose leucêmica aguda, uma forma rara e muito agressiva de leucemia mieloide aguda. Não vou lhe dar falsas esperanças porque o prognóstico é extremamente sombrio. Lívia sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. A cadeira balançou como se houvesse um terremoto. Quando recuperou a consciência, estava deitada em um sofá com uma enfermeira ao lado. Não se apresse em levantar. A voz era suave e reconfortante. Sua pressão subiu bruscamente. Você desmaiou. Dei-lhe uma injeção. Agora vai passar. Entendo sua situação, continuou o médico depois que Lívia finalmente recuperou os sentidos. De onde tirei isso? Ela o interrompeu. Ninguém na minha família teve essa doença. Muito provavelmente você simplesmente não sabe. No seu caso, precisamos falar de hereditariedade desfavorável, anomalias cromossômicas, doenças sanguíneas ou contato com substâncias tóxicas. Você não tem nenhuma dessas exposições. Quais são minhas chances? Mínimas. A remissão, no seu caso, está fora do reino da realidade. Lívia ficou arrasada com as palavras do médico. Diante dela estava sentado um homem com uma clássica deformação profissional. Falava de coisas terríveis como se fossem naturais, no mesmo tom que se usa para falar do tempo. É claro que vamos tentar fazer tudo o que depende de nós. Vou fazer um encaminhamento para a internação. Os oncologistas vão atendê-la lá. Chocada, Lívia ligou para sua mãe e seu marido, que chegaram quase simultaneamente. Sua mãe, devastada pela dor, a apoiou da melhor forma possível. Pouco depois chegou Carlos. Lívia esperava palavras de apoio dele, era muito importante, mas em vez disso, teve que ouvir algo completamente diferente. Veja bem, Lívia, perguntei sobre o diagnóstico e as perspectivas que te aguardam. Sabe, eu preciso de uma esposa bonita, saudável e mentalmente competente. Não me inscrevi para conviver com uma pessoa inválida e não pretendo gastar minhas economias com seu funeral. Carlos falou em tom frio,
cada palavra soando como sentença de morte. Ele viera não para apoiar, mas para culpar por tudo que arruinava seus planos. Você consegue imaginar o quanto me decepcionou? Sua doença está arruinando tudo. E minha carreira que venho construindo há anos? Então nem conte com minha presença aqui. Seus pais vão cuidar do funeral, é responsabilidade direta deles. Com essas palavras, ele arrancou a aliança do dedo e jogou sobre a mesinha de cabeceira. A partir deste momento, você não é mais minha esposa e nem você nem seus parentes devem me incomodar. Quando você morrer, vou providenciar a certidão de óbito e seguir em frente com minha vida. Carlos saiu rapidamente do quarto. As mulheres não tiveram tempo de dizer uma palavra sequer. Lívia irrompeu em lágrimas de desespero, sentindo a traição de quem ela amava. Como poderia saber que, atrás da porta, a amante e colega de trabalho de Carlos estava esperando? Larissa, a filha do chefe de Carlos, ambiciosa e mimada, observava com um sorriso através da porta entreaberta, ouvindo cada palavra. Como tudo acabou maravilhosamente bem. Nem precisei quebrar a cabeça. Lara se alegrou caminhando de braços dados com Carlos pelo corredor do hospital. Cláudia, vizinha de enfermaria, testemunhou o monólogo cruel de Carlos. Ela não interferiu na conversa, não demonstrou pena ou indignação com o comportamento do marido. Não por indiferença ou dureza de coração, mas simplesmente porque sabia, por experiência, o quanto a piedade pode ser destrutiva. Quando ficaram sozinhas, Cláudia entendeu que bastava uma palavra de compaixão para que a vizinha se acovardasse, desistisse, não quisesse mais tratamento. Mas, em vez disso, disse em tom casual: "Bem, vamos nos conhecer. Meu nome é Cláudia. Pode me chamar de Dona Cláudia." Lívia respondeu com voz trêmula, as lágrimas prestes a rolar pelas bochechas. "E o que você faz, afinal? Quer dizer, qual sua profissão?" "Gerente de confeitaria", respondeu após breve pausa, sem entender o que isso importava agora. Dona Cláudia demonstrou sincera surpresa. "Então somos quase colegas. Trabalhei como chefe de cozinha no restaurante Imperial por mais de 20 anos. Me aposentei de lá há 2 anos. Lívia olhou para a vizinha com interesse. Ela conhecia o Imperial apenas por boatos, e lendas eram criadas sobre ele na comunidade de chefes profissionais. Sabia que, após a aposentadoria, restaurantes famosos convidavam a chefe para trabalhar. Mas a mulher recusava todas as ofertas. "Ouviu muito sobre você, mas nunca tive a chance de conhecê-la pessoalmente. Então, é você, o orgulho do Imperial." Ninguém percebeu como as lágrimas secaram sozinhas e os pensamentos desesperançosos de alguma forma desapareceram. "E eu só ouvi falar de você. Seus pratos recebem elogios incomparáveis." Dona Cláudia sorriu. "Sim, aconteceu. Não serei modesta à toa." De repente, estreitou os olhos maliciosamente. "Quer que eu te ensine meus segredos? Claro, você é confeiteira, mas uma coisa não interfere na outra. Agora é só confeiteira, mas quando sair daqui, será uma generalista, uma especialista universal, capaz de preparar qualquer prato além de sobremesas deliciosas. Primeiro prato, segundo prato, aperitivos, acompanhamentos, bebidas. E não só prepará-los, mas decorá-los de tal forma que só de olhar já dê água na boca." Lívia foi interrompida pelas palavras quando sair daqui. Olhou para Cláudia, prestes a desabar em lágrimas, pensando que a vizinha disse isso por educação, mas foi recebida com um olhar suave e ligeiramente malicioso. Não havia pena, compaixão ou falsidade nele. E Lívia, sem esperar de si mesma, disse: "Eu quero, mas será possível? Se você realmente quiser, pode voar para o espaço." "Acredite, falo por experiência." Dona Cláudia respondeu calmamente e pegou o telefone. "Vou ligar para minha sobrinha agora. Ela vai trazer meu caderno de receitas à noite. É antigo, claro, mas cada receita é um verdadeiro tesouro." À noite, a sobrinha trouxe um livro antigo e volumoso, e Dona Cláudia começou suas lições. A mãe de Lívia ficou perplexa quando ela ligou pedindo um caderno. "Mãe, seria melhor um caderno comum, só que maior e mais grosso." "Para quê?" "Para receitas. Consegue imaginar?
Nunca ouvi falar dessas coisas na faculdade. Naquela manhã, a mulher foi a primeira cliente da papelaria. Logo, a enfermeira entregou a Lívia um caderno grande de capa dura e um conjunto de canetas coloridas. Ah, era disso que precisava, aprovou Dona Cláudia, e Lívia imprimiu cuidadosamente na capa as receitas da Dona Cláudia. De alguma forma, entre as páginas do livro antigo, Lívia encontrou uma carta amarelada pelo tempo. Começou a ler. Não era uma carta, mas uma página de diário escrita por Dona Cláudia. A vizinha contava como preparou um esconderijo seguro no apartamento, escondendo algo do marido tirano. Não anotou o que havia no esconderijo. Lívia recolocou o papel e suspirou. É o destino. Dona Cláudia, enquanto ensinava, observava-a atentamente, e quanto mais pesquisava, mais se convencia de que algo estava errado com a doença da vizinha. Ela não parecia condenada com um diagnóstico tão terrível. Também a confundia o fato de os médicos não terem pressa em prescrever quimioterapia. Um dia simplesmente não conseguiu se livrar desse pensamento. Lívia, disse ela, você gostaria de fazer um diagnóstico cruzado? De alguma forma fiquei surpresa. Sabe, olho para você e não consigo acreditar que está doente. Tenho um velho amigo que trabalha em um centro oncológico como hematologista. Experiente, foi convidado para São Paulo e Rio tantas vezes, mas não aceitou. Diz que também há pessoas morando aqui que precisam da ajuda dele. Talvez eu devesse ligar e pedir para ele te examinar. O que os médicos daqui vão dizer? Ah, veja bem, Lívia, este hospital só tem um departamento de oncologia. A diferença entre um simples departamento e um centro oncológico completo é enorme, tanto em capacidades técnicas quanto em nível profissional. E por que você está aqui, então? Estou brincando. Tenho um problema benigno, nada com que se preocupar. Mas acho que você precisa verificar novamente antes que os médicos locais iniciem o tratamento. Lívia, depois de pensar, concordou. Parecia que não tinha nada a perder, e uma pequena esperança ainda brotou. Cláudia entrou em contato imediatamente com um amigo que prometeu vir pela manhã. Evandro não gostou nada do diagnóstico que tinham dado para Lívia. Desviou o olhar dos papéis para a paciente e franziu a testa. O especialista experiente tinha a sensação de que havia erro no diagnóstico. Após consultar o médico assistente, prescreveu novos exames, mas desta vez em seu centro. Lívia aguardou os resultados com a respiração suspensa. Quando Evandro e seu médico assistente apareceram na enfermaria, mal conseguia respirar. Lívia Andrade, preciso lhe dizer, começou o médico sem levantar a cabeça. Já chega, seu tagarela, disse o amigo de Cláudia com tom severo. Lívia Andrade, em nome dos meus colegas, peço desculpas. Em relação à oncologia, você está completamente saudável. Tem uma infecção viral rara que causa sintomas semelhantes, mas tem tratamento. Marquei uma consulta e faremos exame de acompanhamento daqui a 2 semanas. Espero que os resultados agradem a todos. Lívia escutava sem perceber as lágrimas que escorriam pelo rosto. A cada palavra, sentia como suas forças retornavam. Levantou-se e caminhou até o médico, abraçando-o. Doutor Evandro, meu querido, muito obrigada. Enquanto eu viver, sempre orarei por você. No total, passou algumas semanas internada. Então voltou para a casa dos pais, onde uma família amorosa a aguardava ansiosamente. Já idosos, mas alegres e cheios de vitalidade, os avós não sabiam onde colocá-la, nem que comida saborosa preparar. Lívia descongelou. Durante o tempo no hospital, seu mundo antigo desmoronou, virou pó. Vivenciou muita coisa, reavaliou e percebeu que não queria voltar à vida antiga, e nem tinha para onde voltar de verdade. Enquanto se recuperava, a dona da confeitaria, acreditando piamente que Lívia não sobreviveria à doença, contratou outra funcionária para substituí-la definitivamente. Quando Lívia quis retornar após receber alta, descobriu que já havia sido substituída. A dona, constrangida, explicou que não tinha mais vaga disponível e que precisaria esperar até que surgisse uma oportunidade. Lívia percebeu que não seria chamada tão cedo.
Sentindo-se deslocada e querendo recomeçar do zero, decidiu não insistir. Todas as suas coisas pessoais que ficaram no trabalho tinham sumido, distribuídas ou descartadas. No segundo dia após descobrir que não tinha mais emprego, Carlos voltou para mais um monólogo. Explicou suas ações de forma simples. O apartamento está registrado em meu nome, então suas coisas não têm lugar aqui. Portanto, você deveria entrar com pedido de divórcio. Não estou interessado nisso, disse Carlos sem pestanejar, sem qualquer constrangimento. Foi adquirido durante o casamento e no divórcio eu teria que dividir tudo com você. Mas, se você morrer, fico com tudo sozinho. Então é mais vantajoso esperar. Mas não teve tempo de terminar. O sogro o derrubou com um golpe poderoso, agarrou-o pela nuca como um cachorrinho e empurrou-o escada abaixo. Carlos nunca mais foi visto pelos sogros. As ações do marido puseram fim às dúvidas de Lívia sobre perdoá-lo. Nem se deu ao trabalho de anunciar sua recuperação. Deixou que ele pensasse que estava condenada. Simplesmente decidiu começar sua vida do zero. Frequentemente tirava o caderno de receitas, quase completamente preenchido. Acariciava-o e imaginava como seria estar no comando de sua própria cozinha, em seu próprio restaurante. Bem, que fosse um café para começar, mas onde pudesse criar, usando as receitas que Dona Cláudia lhe deu. Compartilhou seu sonho com a família. Filha, espere um pouco, descanse, recupere as forças e então pense no seu próprio negócio. Vamos ajudar no que pudermos. Os argumentos do pai eram razoáveis e ela começou a descansar. Caminhando pelo parque da cidade, viu em uma das áreas arborizadas uma cena engraçada. Um jovem alto e corpulento tentava em vão salvar um filhote de cachorro enroscado nos galhos de um arbusto. Era tão desajeitado. O excesso de peso não permitia que se abaixasse e puxasse o bebê para fora da armadilha. Deixe-me ajudar, sugeriu Lívia. 4 mãos dão conta melhor do recado. O homem praguejou e sorriu agradecido para a jovem bonita. Ela olhou para ele sem qualquer traço de ironia ou ridículo com que as mulheres o olhavam quando tentava se aproximar. Isso seria ótimo. O homem bufou sem jeito e se afastou um pouco. Certo, afaste os galhos e segure-os, pediu Lívia, mergulhando no arbusto. Juntos facilmente conseguiram salvar o filhote. Este é seu? Ela perguntou. Você queria adotá-lo? Infelizmente já tenho 2 gatos, um macho e uma fêmea, disse ela constrangida. Oh, que riqueza! O homem admirou. Pois bem, ele é meu. Qual será o nome dele? Pãozinho, respondeu sem pestanejar. Lívia achou o nome tão repentino. Por quê? Disse entre risos. Bem, se eu pareço com o parente mais próximo do ursinho Pooh, então o filhote definitivamente tem um focinho avantajado. Ele riu tão alegremente quanto ela. Pela primeira vez não se sentiu envergonhado de sua aparência. Não sentiu constrangimento nem desconforto. Tudo bem. Meu nome é Inácio, apresentou-se o homem depois de rir. E o seu? Lívia. Você tem um nome muito raro. Só falta compaixão, observou ela. Mas o seu é tão lindo, parece música. Inácio não ficou devendo elogios. De repente sentiu um forte desejo de conversar mais com aquela mulher gentil, que era tão simples e fácil. E você estava cuidando dos seus afazeres? Te distraí? Não, estava apenas caminhando no parque. Então sugiro que continuemos nossa caminhada juntos. Ou melhor, nós 3, exclamou Inácio contente, acrescentando timidamente. Você não se importa? Ela não se importava nem um pouco. Gostava de Inácio. Apesar de sua aparência desajeitada e tamanho avantajado, o homem causou impressão agradável. Não tinha a aparência de galã, nem o charme de homem bonito e mimado. Diante dela via um homem comum, simples, atencioso, um pouco tímido e sem dúvida bondoso. Quem, com tais dimensões, se aventuraria no mato para salvar um bebê sem lar? A caminhada demorou muito. Caminharam pelos becos do parque mais de uma vez, conversando sobre si mesmos. Inácio era programador, tinha sua própria startup cuja equipe trabalhava na área de TI, preparando-se para participar de competição. Isso é muito importante para nós, disse com entusiasmo.
Se conseguirmos atrair investidores, o projeto de casa inteligente receberá financiamento substancial e poderemos continuar criando e implementando nossas soluções. Ao saber que estava desempregada, ofereceu-lhe trabalho, pelo menos temporariamente. Não saímos do escritório por dias. Só de olhar para a pizza já dá enjoo. Seria ótimo se você não nos deixasse morrer de fome, brincou Inácio tristemente. Lívia estava prestes a dizer o de sempre. Sou confeiteira, não cozinheira. Mas lembrou-se a tempo das lições de Cláudia e do caderno mágico com receitas antigas. Bem, não me importo. Que divertido, respondeu, e um sorriso travesso iluminou seu rosto. Lívia estava tão absorta na conversa que não percebeu o casal parado à distância. Era Carlos que a devorava literalmente com os olhos. Após abandonar a esposa doente, também começou nova vida. Levou Larissa para morar com ele, que rapidamente se adaptou e se apresentou aos vizinhos como sua esposa. Carlos não pensou em Lívia. Nem lhe passou pela cabeça descobrir se estava viva ou não. Afinal, ainda não tinha falado em se casar com Lara, pensou em obter certidão de óbito da esposa para confirmar status de viúvo. Ao que tudo indicava, era cedo para assumir herança, então simplesmente apagou Lívia de sua vida e memória. Ele e Larissa desenvolveram tradição peculiar. Todas as noites antes de dormir, dar passeio no parque. Passeavam tranquilamente conversando e discutindo planos de Carlos. Conseguiu se posicionar de tal forma que desejos e interesses de Larissa, apesar de toda a arrogância, permaneceram em segundo plano. Desta vez saíram do beco central e caminhavam ao longo do lago quando ouviu risada familiar. Carlos virou a cabeça e parou abruptamente. A cerca de 10 metros, Lívia caminhava de braços dados com um homem, rindo alegremente. Não podia acreditar no que via. Sua esposa, que segundo seus cálculos já deveria estar, se não na sepultura, pelo menos à beira dela, parecia completamente saudável e feliz. Estava tão absorta na conversa que não lhe deu atenção. Carlos, como que fascinado, observava. O homem entregou-lhe sacola e ela começou a tirar pedaços de pão e jogá-los na água. Então tirou um filhote do colo e ambos rindo observaram enquanto latia alto para os patos, fingindo ser guarda formidável. Discutindo algo animadamente, caminharam lentamente ao longo do lago. Se no primeiro minuto Carlos ficou chocado ao ver esposa saudável, depois a ganância elementar tomou conta. Lívia está viva, apesar de tudo curada. Mas descobri que não há ninguém com esse diagnóstico na nossa cidade que tenha conseguido sobreviver. Pode tentar em clínica da capital, mas custa muito dinheiro. Acontece que ela tem, ou pelo menos tinha, dinheiro. Carlos cerrou os dentes ao pensar nisso, descobrindo que foi precipitado ao desistir dela. Ela também está bem, anda por aí feliz sem dizer palavra. Em justa indignação, de alguma forma esqueceu que ele mesmo a provocou a comportar-se assim. Larissa seguiu o olhar dele, e o que viu não a fez feliz. Olhou para Carlos e, a julgar por expressão, pelo brilho febril nos olhos, percebeu que ameaça real pairava sobre relacionamento. Se não fizesse algo urgentemente, poderia perdê-lo. Por mais estranho que pareça, naquele momento, não tinha medo de que Lívia quisesse voltar. Como mulher, compreendeu que marido não perdoaria isso. Além disso, não passou despercebido o olhar que Lívia e companheiro trocaram. Larissa temia outra coisa, que Carlos simplesmente romperia relações. Decidiu prendê-lo. Não por feitiços mágicos, mas por fio muito mais forte. Sabia que Carlos, às escondidas do pai, fazia negócios, vendendo materiais de construção ilegalmente. Já acumulara boa coleção de provas incriminatórias, guardava os documentos no apartamento onde montou o pequeno esconderijo. Querido, hoje vou trabalhar de carro, Lara murmurou carinhosamente. Preciso passar em casa. Carlos assentiu, pouco interessado em assuntos da amante. Todos os pensamentos voltados para o encontro de ontem no parque. Larissa pegou documentos do último negócio com a empresa de fachada e foi para o escritório. Chegou uma hora mais cedo que o habitual, aproveitando que tinha as chaves do escritório do pai. Como filha do dono e funcionária de confiança,
tinha acesso irrestrito. Entrou silenciosamente na sala vazia, colocou pasta na beirada da mesa, ao lado da pilha de contratos, e posicionou-a de forma que parecesse ter estado ali o tempo todo. Calculou tudo corretamente, mal terminando manipulações quando funcionários começaram a entrar. O dia de trabalho começava com 5 minutos, que o pai chamava, à moda antiga, de reuniões de planejamento. Tendo captado o momento em que Carlos voltou o olhar para ela, a mulher pegou pasta da escrivaninha do pai, abriu e, fingindo estudar conteúdo, ergueu sobrancelha em surpresa. Jogou o olhar preocupado para a amante. Então, supostamente sem que pai percebesse, colocou pasta no colo e saiu discretamente da sala. Carlos nem teria notado, mas expressão no rosto de amante o deixou cauteloso. Também percebeu como Larissa escondeu pasta silenciosamente. Depois da reunião, ela foi vê-lo no escritório e, sem dizer palavra, colocou pasta misteriosa na frente dele. O que é isso? Carlos tentou perguntar com indiferença, mas arrepio involuntário surgiu em peito. Ao ver conteúdo, sentiu calor repentino. Se você pretende aplicar algum golpe no chefe, pelo menos não deixe rastros. Da próxima vez pode não ter tanta sorte, disse irritada Larissa. Conseguiu o que queria. Daquele momento em diante, Carlos ficou completamente à sua mercê, em dependência financeira e emocional. Temendo que negócios fossem descobertos, esqueceu completamente de Lívia. No entanto, depois de algum tempo, destino o encontrou novamente com esposa no abrigo local. Larissa aconselhou-o a visitar local e investir algum dinheiro, demonstrando atividade social e lealdade. Se você quer construir carreira, saiba como fazer relações públicas, disse a amante, em resposta à indignação e relutância dele. Lá, no abrigo, viu inesperadamente Lívia trabalhando como cozinheira voluntária. Carlos tentou conversar com ela, mas esposa olhou para ele e o rejeitou em tom tão gélido que se apressou em recuar. A ideia do esconderijo de Cláudia não largou Lívia. Não conseguiu suportar mais e compartilhou com Inácio. Você está tão interessada nesse esconderijo ou no que contém? Não é essa a questão. Embora, claro, fosse interessante ver. E o que é, então? Bem, veja, Dona Cláudia falou com tanta dor sobre briga com o filho. Talvez seja possível organizar encontro e reconciliação? Afinal, por algumas razões, não dão o primeiro passo, e o esconderijo será apenas pretexto. Compreendi perfeitamente, disse Inácio. Certo, me dê informações dela. Os rapazes e eu vamos verificar. Inácio cumpriu promessa. No dia seguinte, entregou a Lívia cópia impressa indicando que filho de Cláudia ainda morava no apartamento dos pais com filha. Com esposa, era divorciado. Trabalhava como zelador no mesmo parque onde se conheceram. Nome era Marcos. Havia até fotografia dele incluída. Lívia olhou mais atentamente e de fato viu aquele homem quieto e silencioso que via frequentemente caminhando pelos becos e às vezes menina de uns 15 anos brincava ao lado. E o que você vai fazer? Inácio olhou com genuína curiosidade. Vou ao parque. Você comigo? Parecia que ele estava só esperando por essa ligação. Adoro segredos e aventuras, o que deveria ser traduzido como claro que irei. Levaram um pãozinho com eles e foram ao parque. Encontraram Marcos exatamente no mesmo beco onde filhote foi resgatado. O pequeno o seguia incansavelmente. Quando se aproximaram o suficiente, Inácio soltou o pãozinho e ele correu em direção à criança com latido alto. Pãozinho, pare! Lívia gritou tão forte que calculou para atrair a atenção do zelador. Ele até olhou para trás, mas não ao grito dela, e sim ao choro da filha. Papai, olha, o pãozinho foi encontrado. A menina pegou o filhote no colo e começou a beijar seu rostinho engraçado. Pãozinho, assobiando alegremente, lambeu o rosto da menina. Lívia e Inácio ficaram paralisados. Não esperavam tal reviravolta. Como Lívia recordou mais tarde, Pãozinho os apresentou. Descobriu-se que pertencia à filha de Marcos. Catiane o encontrou no parque completamente bebê. Alimentou com leite diretamente da mamadeira. E quando cresceu, levava para trabalho do pai.
Durante um desses passeios, a menina se empolgou brincando e se perdeu. Não consigo imaginar como aconteceu. Estava no caminho o tempo todo. Desviei o olhar por um minuto para a chuva e ela desapareceu sem deixar rastro. Passamos todo o centro do beco revistando. Foi como se tivesse desaparecido no ar. Estava cuidando do filhote da minha filha. E o encontramos por perto. Inácio ficou surpreso e contou a história do resgate. O filhote voltou para a pequena dona e para o nome anterior, e relações afetuosas se desenvolveram entre adultos a partir daquela noite. É bom obedecer à voz interior. Não contou a ninguém sobre Cláudia, nem sobre esconderijo, e claro, não se tratava do verdadeiro motivo do encontro. Se comunicação com Marcos era fácil, Catiane estava claramente relutante. É introvertida, com estranhos não é boa em criar laços, admitiu Marcos certa vez como se desculpando por caráter antissocial. Tudo bem, Lívia sorriu. Isso pode ser consertado. E sabe de coisa? Venha nos visitar no domingo. Teremos torta tradicional da vovó, onde toda a família se reúne. Acho que Catiane deve expandir gradualmente círculo social e, ao mesmo tempo, conhecer nossos gatos. Com o tempo, comunicação com família de Lívia trouxe resultados positivos. Catiane descongelou e passou a interagir com pessoas com mais facilidade. Apegou-se especialmente aos amados avós que amavam a menina e foram felizes com cada momento de chegada. Lívia notou várias vezes como o olhar de Marcos entristecia quando olhava para pessoas idosas. Compreendeu intuitivamente que naqueles momentos Marcos estava pensando em mãe. Tão esperado dia da competição havia chegado quando a equipe da startup teve que fazer a apresentação. Ao mesmo tempo, você já está obrigado a ganhar prêmio de maior número de refeições consumidas, brincou Lívia observando funcionários de Inácio retirarem caixas de equipamentos. No dia anterior, decidiu inesperadamente demonstrá-los além das apresentações, desenvolvendo na prática. Salão de conferências estava lotado. Organizadores do concurso mostraram onde a exposição poderia ser organizada. Com base nos resultados do sorteio, concorrentes falaram primeiro. A apresentação foi competente. Representantes da empresa estavam confiantes. Aplausos e acenos de aprovação dos investidores indicaram que o projeto havia despertado interesse. Então Inácio saiu com a equipe. Lívia estava presente e eles observavam com muito interesse. Presentes no salão, ouviram atentamente oradores. E como líder de empresa concorrente ficou nervoso. Chamou o cara para perto, disse algo baixinho e outro assentiu com cabeça e desapareceu. Literalmente, alguns minutos depois, tela escureceu. Som ecoou pela sala, exclamação de perplexidade. Logo ficou claro que equipamento de vídeo havia falhado e era impossível continuar demonstração. Lívia desviou o olhar automaticamente para concorrentes e viu o sorriso presunçoso e malicioso de chefe. Entendeu tudo. Além disso, conseguia ouvir trechos de conversas entre investidores que estavam inclinados a apoiar projeto dos concorrentes. Situação precisava ser salva e Lívia, sem pensar duas vezes, pegou o microfone. Senhoras e senhores, começou com voz confiante, como se tudo o que fizesse fosse organizar exibição de apresentações. Deixaremos questões técnicas a cargo dos organizadores. Nossa equipe oferece experimentar algumas amostras. Estão expostas ali mesmo na feira. Poderão vivenciar tudo na prática. Lívia olhou para Inácio e ele entendeu tudo e reagiu instantaneamente. Sua tecnologia consegue pedir comida? Ela conseguiu sussurrar para ele sobre levar para a exposição. Sim, o sistema se integra aos principais restaurantes e cafés da cidade. A resposta veio tão rápida e silenciosamente. Bem, além disso, Lívia, utilizando muitos anos de experiência, lições de Cláudia e demonstrando excelente conhecimento sobre avaliação de estabelecimentos de alimentação urbanos, organizou recepção improvisada. Enquanto organizadores resolvem problema, nós cuidaremos da organização. Fez sinal para Inácio e ele apresentou aos presentes princípio de funcionamento do programa. Após discurso, Lívia, usando palavras código,
fornecia instruções claras à inteligência artificial. Mencionava nome de restaurante ou café, listava prato e quantidade e local de entrega. Não esqueceu de indicar horário. A recepção improvisada impressionou investidores com sofisticação e aconchego. Ficaram tão encantados que, por unanimidade, deram a Inácio segunda chance para apresentar. Quando recepção terminou, equipamento foi substituído e equipe continuou a atuação com louvor. Projeto de Inácio e equipe receberam aprovação geral e apoio financeiro. Lívia, você é nosso anjo da guarda. Isto é para você e somente para quem está de pé. Funcionários de Inácio ficaram sinceramente gratos por salvação e não tinham receio de expressar sentimentos. E para mim, você é talismã da vida. Lívia estava sentada em café aconchegante e atentamente ouvia a sogra. Eugênia ligou à tarde e pediu para se encontrar o mais rápido possível. Tinha um bom relacionamento e Lívia não via motivo para recusar pedido. Eugênia estava muito chateada. Voz estava trêmula e mãos mexendo nervosamente no guardanapo. Descobriu-se que mãe havia contado algo que estava no cartório e fez testamento, segundo qual apartamento deveria ser deixado para ela após morte. Reação do filho foi surpreendente. Carlos pulou da cama e começou a correr pela sala e então exigiu que alterasse testamento e transferisse apartamento para ele agora mesmo. Por escritura de doação. Por quê? Mãe ficou surpresa. Você é filho único. Não há outros herdeiros. Ainda irá para você. Mas ele era teimoso, dizendo: quero ser dono do apartamento agora mesmo. Deveria haver outra propriedade para não me sentir como mendigo perto da Larissa. Quando Carlos se envolveu nisso, foi como se tivesse sido substituído. Era responsável antes. Caráter era difícil. Mas agora de onde veio é o que está acontecendo. Você se aproveitou do fato de estar no hospital para seduzir homem casado. Não, Eugênia. Ela apareceu bem antes. Ele é único no abrigo. O diretor me contou que ele já havia trabalhado como contador para o pai da Larissa. Foi ele quem me contou que meu marido e filha do chefe começaram caso logo depois do nosso casamento. Eugênia deu suspiro de espanto, cobrindo boca com mão. Ai, meu Deus, o que faço? Tudo bem, já estou vivendo minha vida e não há lugar para Carlos nela. E você nem pensa em ceder, senão vai se ver na rua rapidinho. Mãe baixou cabeça e sussurrou. Carlos não puxou ao pai. E então, inesperadamente, revelou segredo de família. Descobriu-se que havia dado à luz filho de outro homem. O segundo marido a levou com a criança. Começou a descrever primeiro marido, de quem admitiu ter se divorciado por estupidez, aceitando honestidade e bondade pela incapacidade de viver. Agora ele tem outra família, 2 filhos, filho adulto igualzinho ao pai, tão inteligente e decente. Algo na história chamou a atenção de Lívia, e ela perguntou: qual o nome do seu filho? Inácio. Sogra deu sobrenome, e agora foi vez de Lívia soltar suspiro de espanto. Descobriu-se que Inácio e Carlos eram meio-irmãos. Meses se passaram. Larissa, grávida e fragilizada, finalmente viu verdadeira face de Carlos quando ele sugeriu friamente que fizesse procedimento para interromper gravidez. Você deveria entender sozinha, agora não é hora de se preocupar com gravidez. Larissa chorou noite toda, decidida firmemente a proteger criança. Sobre esconderijo em apartamento. Lívia contou a Marcos apenas alguns meses depois, quando estava se preparando para a inauguração do café. Contou toda a história honestamente, sem omissões, começando pelas circunstâncias de encontrar mãe. Tinha medo de que Marcos ficasse zangado, suspeitando que tinha motivos egoístas, mas homem aceitou adequadamente. Fez pausa, pensativo, como se calculando algo. Nem consigo imaginar onde minha mãe tinha feito esconderijo. Mas nós vamos procurar, sorriram Lívia e Inácio. Procuraram por muito tempo, cômodo após cômodo, examinando cada área, observando cada cômodo, cozinha, corredor, mas não havia esconderijo em lugar nenhum. Inácio já havia dito que não faria mal chamar Cláudia. Ela certamente não esqueceu onde estabeleceu lugar secreto.
Mas algo impedia Lívia e Marcos de darem esse passo. Finalmente, após 2 meses de busca, esconderijo foi encontrado na despensa, na parede, no canto, bem ao lado do chão. De alguma forma, Cláudia conseguiu retirar alguns tijolos da parede e colocar no nicho resultante pacote em saco plástico, encher esconderijo com tijolos novamente e, por cima, cobrir tudo com argamassa. Homens queriam abrir pacote imediatamente, mas Lívia os impediu. Oh não, quem escondeu pode desembrulhar, disse ela, entregando o pacote a Marcos. Vamos à casa da dona Cláudia. Reconciliação entre filho e mãe aconteceu de forma tranquila e comovente. Senhora idosa abriu porta e, vendo filho e neta à frente, deu passo inclinando-se para a frente e cobriu o rosto com palmas das mãos. Quanto tempo esperei por você? Sussurrou ao filho, afogando-se em seus braços. Com mãos trêmulas, desembrulhou o pacote e retirou o certificado de registro de propriedade intelectual de receita exclusiva de massa de pão de gengibre, devidamente reconhecido em cartório. Pai roubou essa receita de mim e vendeu para a fábrica de doces, começou Cláudia a contar. Quando descobri e ameacei polícia, começou a procurar certificado e queria destruí-lo. Então escondi documento com receita. Tantos anos se passaram. Mulher suspirou tristemente, mexendo no certificado. Inácio se pronunciou. Cláudia, o que está te impedindo de recuperar direitos agora? O registro tem validade de 20 anos, portanto seu documento tem mais 2 anos de validade. É verdade? Ela olhou para ele com surpresa e esperança. Bem, se quiser, meus funcionários podem fazer isso. Prometo aumento decente rumo à aposentadoria. Membros da equipe de Inácio ajudaram a restaurar direitos. Além disso, o advogado ajudou a empresa a vencer o processo contra a fábrica de doces. O ex-marido de Cláudia também já havia falecido na época e ela recebeu uma indenização muito boa. Mas Cláudia não conseguiu ficar parada por muito tempo e logo aceitou o convite de Lívia para trabalhar em seu café exclusivo. Larissa, após complicações no parto prematuro, finalmente viu relação com Carlos sob perspectiva diferente. Entendeu que homem, por causa de quem fez tantas coisas estúpidas, não era digno de amor. Ligou para Lívia e confessou tudo. Como sugeriu a Carlos que provocasse situação na confeitaria, sobre vigilância a que estava sujeita, sobre companheiro, sobre medo constante. Larissa, por intermédio de governanta, entregou a Lívia todo o material obtido por detetive. Katiane, graças a cuidados de 2 avós que apareceram inesperadamente em vida, mudou visivelmente. Tornou-se mais sociável, mais autoconfiante e deixou de ter medo das pessoas. Marcos largou o emprego anterior. Lívia o atraiu para o café. Acontece que tinha muito conhecimento sobre equipamentos de cozinha. Era excelente eletricista. Situação de Carlos acabou sendo desesperadora. Ciúme e ganância o levaram à loucura. Não conseguia olhar com calma o progresso que Lívia estava fazendo. Então Carlos se afundou na vigilância. Passou a espionar cada passo de Lívia. Aproveitou o momento em que café estava vazio durante reforma e, fingindo ser cliente interessado em conhecer espaço, conseguiu instalar dispositivo de escuta no escritório de Lívia. No entanto, Inácio, que sempre foi cuidadoso com segurança, fazia varreduras eletrônicas regulares nos ambientes. Como especialista em tecnologia, tinha equipamentos adequados e descobriu o dispositivo muito rapidamente. Câmeras de vigilância que haviam sido instaladas identificaram facilmente quem havia colocado ali. Lívia decidiu dar lição ao marido indignado, preparando a apresentação de áudio. Como resultado, Carlos descobriu que ex-esposa havia recebido recentemente herança. A herança veio após o falecimento do avô de Lívia. Ia investir dinheiro em startup de Inácio, mas temia que marido descobrisse e reivindicasse direitos. Afinal, não estavam formalmente divorciados. Carlos mordeu isca. Cego pela ganância e raiva, nem se deu ao trabalho de descobrir que não tinha direito à herança. Começou a ligar para ela, mas Lívia falou que ele não tinha chance. Carlos ficou furioso, entrou correndo no café, pronto para literalmente destruí-lo, mas Ardor desapareceu assim que pisou no salão.
Além de Lívia, foi recebido por Inácio, Cláudia, Marcos e finalmente terminou com a aparição de mãe e Larissa. Mãe, o que está fazendo aqui? Carlos instintivamente deu passo. Não se aproxime mais. Não tenho mais filho. Homem capaz de trair mulher no momento mais difícil não tem direito de me chamar de mãe. Suas palavras o atingiram em cheio, mas ainda assim foram insuportáveis. E aqui está ponto. Você tinha razão. Reconsiderei testamento. Deixo apartamento com móveis antigos caros para meu neto. Larissa entregou contabilidade secreta ao pai. Reação foi imediata. O gerente foi rapidamente preso pela polícia e logo compareceu ao tribunal. Depois que criança recebeu alta, Lara foi morar com Eugênia. Inácio, graças a esforços de Lívia e Cláudia, que desenvolveram para ele dieta especial, perdeu peso visivelmente, ficando mais magro. Fizeram casamento no café deles. Lívia finalmente havia encontrado não apenas amor verdadeiro, mas também família que sempre sonhou. Seu café prosperava, receitas de Cláudia faziam sucesso, e ela tinha ao seu lado pessoas que realmente a amavam. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta jornada da Lívia. Foi a força dela para recomeçar? A traição do Carlos? A amizade com Dona Cláudia? Ou o final feliz ao lado do Inácio? Queremos saber sua opinião. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esta história. Ela mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há uma luz no fim do túnel e que as pessoas certas aparecem no momento certo. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história.